Aplicou o herbicida e percebeu a deriva, um vento carregando a névoa para o café. E agora? Será que está tudo perdido? Será que tem como reverter? O que a ciência fala sobre isso? Fala galera do agro, eu sou o Davidson, engenheiro agrônomo, esse aqui é o canal Valor Agro. E se você quer ter mais lucro no café, você está no lugar certo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber todo o conteúdo que tem aqui, que é sempre voltado para você lucrar muito mais. Então, para receber conteúdos que pode mudar a sua realidade, se inscreve no canal, ativa as notificações agora. Então vamos lá. Muito se fala da aplicação de herbicidas no café, principalmente o glifosato, e que dá uma intoxicação, às vezes trava a planta depois de uma aplicação. E muitas vezes essa intoxicação, o produtor muitas vezes não sabe como resolver ou recorre a conhecimento local, né? O conhecimento das pessoas já fazem e acham que dá certo, mas muitas vezes não tem um embasamento por trás, um embasamento científico por trás, um conhecimento testado para poder validar essas informações e poder disseminar elas de forma mais fácil. Muitas vezes os produtores não sabem como resolver isso numa lavoura nova, porque esse tipo de coisa vai acontecer mais em uma lavoura mais nova, aquele travamento, né? Principalmente em mudas que foram transplantadas há pouco tempo. E aí nesses casos sempre aparece alguém falando de aplicar açúcar. É algo muito comum entre os produtores falar sobre isso. Pensando nisso, eu estou trazendo esse vídeo com alguns estudos científicos nesse sentido, né? Utilizando a sacarose. A sacarose, na verdade, nada mais é do que o açúcar. Esse açúcar cristal que a gente tem em casa. Ele, na verdade, ele é sacarose. E o que as pesquisas apontam? É óbvio, antes de falar sobre os estudos, eu gostaria de dizer que precisa de muito mais estudos para poder cravar que isso realmente é eficiente, quando isso é eficiente, até quando isso não é eficiente. Mas aqui eu trouxe dois estudos bem interessantes para a gente ter uma noção geral sobre isso. Também é importante ter mais cultivares sendo avaliados, porque quanto mais cultivares, mais situações diversas, melhor, porque você tem uma cobertura maior de situações. Porque pode servir para uma cultivar e não servir para outra cultivar. Pode servir para uma determinada situação e não para outra determinada situação. Mas vamos lá. O primeiro trabalho que eu vou trazer é uma dissertação de mestrado do Adenilton de Oliveira Alecrim, de 2016, onde ele realizou um trabalho no Departamento de Agricultura no setor de café da UFLA. Esse trabalho foi feito em casa de vegetação. Ele utilizou a cultivar Catuai IAC99 e teve 11 tratamentos em esquema fatorial, ou seja, combinando esses tratamentos, né? Então combinando doses de sacarose que variavam entre 2, 4 e 8%, ou seja, 20, 40 ou 80 gramas por litro de água. E ele avaliou também o tempo de aplicação depois da intoxicação com glifosato. Então 1 hora, 24 horas e 168 horas depois dessa intoxicação. E mais um tratamento onde foi aplicado só água no café e mais outro tratamento que foi aplicado somente a deriva de glifosato. É uma deriva simulada, né? Obviamente. E aí nessa última não aplicou nada para controlar os efeitos do glifosato. 56 dias depois do transplantio foi feita a deriva, a simulação da deriva de glifosato. E 75 dias depois da aplicação de sacarose nessas mudas que receberam a deriva, então foi feita a avaliação. Em geral, nessa fase, os cafés já estavam com 25 pares de folhas. E o que eles perceberam? Que o tempo que você aplica essa sacarose depois da intoxicação, depois dessa deriva, é sim bem importante. Esses artigos eu vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse poder consultar. E o autor concluiu que 2% de sacarose aplicado até 1 hora depois da deriva conseguiu reverter esses efeitos da intoxicação por glifosato. Foi utilizado para aplicar essa sacarose um volume de 400 litros por hectare. Volume de calda, né? Então nessa situação, para essa cultivar, a gente viu que 2%, né, foi interessante para reverter a intoxicação por glifosato. Mas isso é tudo? Não. Tem um estudo publicado na Journal Environment Analysis Process, que é uma revista digital, que também avaliou os efeitos da sacarose aplicado em café. Nele, Sardinha e colaboradores avaliaram em casos de vegetação diamantina no setor de cafeicultura na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, alguns tratamentos. Eles também fizeram um esquema fatorial, né, ou seja, combinando os tratamentos, e os tratamentos que eles utilizaram foram 3 cultivares de café e 4 doses de sacarose.
Então os cultivares foram Catuai IAC 144, o Icatu e o Catiguá MG2. As doses de glifosato foi utilizado 750 gramas do princípio ativo por hectare. Tudo isso em uma dose única. Só que nesse estudo aqui foi diferente. Não foi feita a aplicação, por exemplo, em horas, como do outro estudo. Foi feito 6 dias depois da deriva, foi feita a aplicação de sacarose. Foram utilizadas 4 doses. A primeira, sem a presença de sacarose, né? Então apenas água, a 1% de sacarose, a 2% e a 4% de sacarose. Esses foram os 4 tratamentos utilizados. E 30 dias após a aplicação dessa sacarose foi feita a avaliação para ver se teve ou não resultado. E eles conseguiram resultados bem interessantes. Obviamente também vai estar aqui na descrição, depois quem quiser pode dar uma olhada, ler com calma, observar cada parâmetro que foi utilizado, cada parâmetro que foi avaliado. Mas é o seguinte, a aplicação de sacarose aumentou a matéria seca, a biomassa dessas cultivares, em doses de 2% e 4%, inclusive tendo resultados mais expressivos nesse acúmulo de biomassa para cultivar Catiguá MG2 e para o Catuai IAC 144. Já para combater a intoxicação, teve um efeito bem legal também, e o efeito mais expressivo foi observado no Icatu. E com esse outro estudo a gente percebe o seguinte, foi aplicado um tempo depois dessa sacarose e ainda assim teve efeitos no combate à fitotoxicidade, a intoxicação do café por glifosato. Então, obviamente precisa de mais estudos, mas sim, ao que parece, existe uma eficiência em você utilizar doses, por exemplo, de 2%, que é o que a gente mais vê também o pessoal falando, né, os produtores comentando. E realmente existe essa eficiência. Aqui nesse estudo, inclusive, foi utilizado uma dose até de 4%, que também foi bem. Mas, obviamente, a gente vai precisar de mais estudos, principalmente a nível de campo, com lavouras formadas também, para a gente ter uma base maior, outros cultivares em ambientes não controlados, né, para a gente observar como é que isso acontece no dia a dia, num ambiente com mais estresses, vamos dizer assim, que é o campo, né? Que esses experimentos foram conduzidos em casas de vegetação. Mas já serve como uma base. Então, se você observou, você pode utilizar essa sacarose. É claro que, por exemplo, em um estudo foi utilizado 1 hora depois da intoxicação e no outro estudo foi utilizado 6 dias depois da aplicação de glifosato. Obviamente, se você perceber alguma coisa no nível de campo, ou se você desconfiar de uma intoxicação, você não precisa esperar todo esse tempo. Porque afinal, se tiver uma intoxicação, você vai ter perdas de acúmulo de matéria seca, de desenvolvimento, e quanto mais tempo você demorar para fazer essa entrada, pior. Então o ideal seria 2 gramas, por exemplo, de sacarose aplicado o quanto antes, assim que você perceber ou desconfiar desse tipo de intoxicação. Principalmente em lavouras recém-plantadas, que tudo que você perder nesse início vai refletir pelo resto da lavoura inteira. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo trouxe alguma informação relevante para você, alguma informação que te ajuda no dia a dia, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, todos os vídeos desse canal. E já comenta também aqui embaixo se você utiliza ou se você já utilizou essa estratégia de aplicar açúcar em café para combater o travamento por herbicida. Mas a questão é o seguinte, não adianta nada você ter todo esse esforço, fazer toda essa manobra para destravar uma lavoura, se depois você não vai cuidar dela bem. Existem 2 nutrientes que são essenciais na formação da lavoura cafeeira, e eles são o cálcio e o boro. Deison, você já falou sobre isso no canal? Já falei sobre isso no canal. E se você quer saber como e por que você deveria trabalhar de forma mais inteligente, de uma maneira mais efetiva e econômica com relação a esses 2 nutrientes, clica nesse vídeo aqui para você saber como utilizar esses nutrientes que vão te servir muito no longo prazo na rentabilidade da lavoura cafeeira.